Estamos de volta com o Manhã da Piedade. Sabe esse símbolo que aparece aqui no canto direito da sua tela? Vou te contar uma coisa, para que ele serve. Pegue a câmera do seu celular, aponte para esse QR Code que você será direcionado para conhecer melhor e ajudar os diversos projetos da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Eu faço parte? Venha fazer parte você também. E agora vamos falar de um assunto super legal. No próximo mês, o Festival Acessa BH vai apresentar de forma online espetáculos de dança e teatro protagonizados por artistas com deficiência. E para falar um pouquinho desse projeto, eu converso agora com a produtora cultural Laís Vitral. Bom dia, Laís! Seja bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando desse projeto. É muito bacana, é muito importante. Então, para a gente poder começar, eu queria que você explicasse o que é o Festival Acessa BH e quando surgiu a ideia? Bom, eu tive a ideia do projeto Acessa BH já tem alguns anos. Lá em 2016, eu estava em Recife a trabalho e eu tive a oportunidade de assistir a um espetáculo de teatro com recursos de Libras e audiodescrição. E aquele foi o meu primeiro contato com esses recursos de acessibilidade. E aquilo me instigou, eu fiquei perguntando por que eu nunca tinha assistido a um espetáculo com esses recursos. E comecei a me interessar pelo assunto. E pesquisando, eu me deparei com os dados do censo do IBGE de 2010, que detectaram que cerca de 24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. E isso me instigou mais ainda, porque 24% da população, a gente está falando aí de quase um quarto da população, e eu atuo como produtora e gestora cultural há 15 anos, e eu não via essas pessoas com deficiência, nem nos palcos, nem nas plateias, e muito menos nos bastidores. Então eu pensei, o que eu poderia fazer para aumentar a visibilidade das pessoas com deficiência e trazer esse debate para a sociedade. Foi então que eu tive a ideia do Acessa BH, que é um projeto com duas frentes. Uma frente é o seminário, que a gente realizou a primeira edição em outubro de 2020, com 5 debates sobre temas de inclusão e acessibilidade nas artes. E outra frente, que é justamente o festival, que vai acontecer a primeira edição agora em junho, que dá o protagonismo da pessoa com deficiência na cena e oferece os recursos de acessibilidade de libras, legendas e audiodescrição em toda a programação. Então, a proposta é justamente trazer esse debate para toda a sociedade e ver como que todos nós podemos contribuir para ter uma sociedade mais inclusiva. Então, diante da sua fala, eu entendo que o principal objetivo do projeto é trazer para a pauta e essa consciência e colocar, dar voz a este povo, a turma que tem deficiência, é isso? Exatamente, trazer o debate, né? O seminário vai justamente nos dar informações importantes para a gente entender, né, como atuar, o que cada um de nós pode fazer, como contribuir, e o festival vem complementar, então, esse palco para as pessoas com deficiência. E aí, Laís, quando a gente faz essas iniciativas, qual a importância da gente ter sempre iniciativa como essa? Bom, Moninha, eu acho que a gente tem várias importâncias no projeto como esse. Primeiro, assim, a gente fala de igualdade de direitos, de empatia e representatividade, né? Porque assim, não é comum a gente ver as pessoas com deficiência em posições de destaque. Como eu falei, eu atuo, né, com produção de gestão cultural há 15 anos, não tinha contato com pessoas com deficiência, né? Então, o primeiro local é esse, dar o protagonismo para essas pessoas. E falando nas artes, né, na dramaturgia, não é comum a gente também ver os atores com deficiência em cena. É comum, pelo contrário, a gente ver artistas sem deficiência representando esse papel de pessoas com deficiência, o que não faz muito sentido, porque nós temos artistas com deficiência que podem desempenhar esse papel. E não necessariamente ele tem que representar uma pessoa com deficiência, porque a deficiência é mais uma característica dentre tantas outras que todos nós temos. Uhum. Então, o ator, o bailarino, enfim, a pessoa com deficiência, ela pode estar em cena representando qualquer papel. Uhum. Então, estar na mídia, né? E as artes têm um poder muito importante na formação das pessoas, em propagar um conhecimento, um pensamento.
Então, eu acho importante a gente ter essa diversidade e representatividade nas telas e nos palcos. Verdade, educação e cultura, né, Laís? E você acha que ainda falta muita inclusão e acessibilidade para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência? Ou agora está começando a acordar? Acho que ainda falta muito, assim. Quando a gente fala até de legislação, a gente tem uma legislação que prevê, né, todos os direitos da pessoa com deficiência, mas na prática isso ainda deixa muito a desejar, né? E aí não só nas artes, desde a mobilidade urbana, como que a pessoa vai se locomover com autonomia e segurança na cidade, até acessar os espaços, os espetáculos, se comunicar com os atendentes dos espaços culturais, né? Aí a gente está falando de todas as etapas que antecedem o espetáculo e a experiência artística em si. Então, acho sim que falta muito, estamos engatinhando ainda nesse sentido, né? A gente vê que recentemente tem se popularizado os intérpretes de Libras, por exemplo. A gente viu até nas lives musicais que aconteceram muito durante a pandemia, tem acontecido ainda, né? Mas ainda é muito insuficiente disponibilizar apenas um intérprete de Libras durante uma apresentação. Se eu não tenho um atendimento na bilheteria, ou no café, ou no transporte público, que permita a essa pessoa uma experiência completa, né? Verdade. Realmente as pessoas só pensam naquele pequeno, né? O que você acha que é preciso para ampliar cada vez mais as oportunidades para esse público? Quais as frentes que a gente precisa voltar os olhos para elas? Bom, eu acho que a gente tem que pensar na acessibilidade, falando especificamente nas artes, né, que é a minha atuação, desde a concepção de um projeto, ou de um espetáculo, ou de uma exposição. A gente tem que se preocupar com a acessibilidade da mesma forma que a gente se preocupa com a divulgação, por exemplo. E isso ainda não acontece, né? Ainda acontece de uma maneira mais impositiva, às vezes para cumprir uma legislação. Então, o ideal é que a gente tenha, por exemplo, espetáculos todas as apresentações sejam acessíveis, que todas as apresentações tenham intérpretes de Libras, audiodescrição, se possível, legendas, porque a legenda também ela é complementar às Libras. Não necessariamente toda pessoa com deficiência auditiva se comunica em Libras. Então, as legendas são importantes no cinema nacional, inclusive, né? Os filmes brasileiros pensam, não preciso colocar legenda porque eu estou falando português. Sim, mas e as pessoas com deficiência auditiva? Então, a própria Lei Brasileira de Inclusão prevê que todos os filmes veiculados deveriam ter acessibilidade, só que a vigência da lei vem sendo postergada. Era 2020, passou para 2022 agora. Então, é importante a gente pensar nisso. Já tem espetáculos, por exemplo, que desde a concepção eles são pensados para todas as pessoas. A gente tem também um conceito muito interessante, que é o conceito do desenho universal, que vem da arquitetura, que é de pensar espaços que atendam a todos. Eu não preciso adaptar o espaço para cada necessidade. Eu já faço um espaço que, em sua natureza, contempla a pessoa que tem nanismo ou uma pessoa cadeirante. Então, é pensar nessa diversidade de população e como contemplar todo mundo. Porque a pessoa com deficiência ela tem direito de fruir da cultura em qualquer momento. Então, não é legal se eu tiver uma apresentação só com recursos de acessibilidade, porque aí ela tem que ir só naquele dia, naquele horário. Né? Então, do mesmo jeito que eu posso escolher o melhor dia e melhor horário para ir, a pessoa com deficiência tem o mesmo direito. Claro, Então, paga as imposto do produções, mesmo jeito. as pessoas precisam se atentar para isso. Então, acho que as produções, os artistas têm que incorporar isso na concepção dos projetos. Hoje a gente tem alguns espetáculos que já são sensoriais, né? Então permitem um outro tipo de experiência. Enfim, a gente tem até na própria programação do processo, a gente tem um espetáculo que ele já tem a Libras incorporada na encenação. Então, acho que é isso, é pensar formas mesmo de incluir e contemplar toda essa diversidade do público. De preparar uma atividade que todos, né? Que todos, não só para as pessoas que não têm, mas para todos. Voltando para o Festival Acessa BH, eu queria que você falasse quando ele vai acontecer, data, onde podemos acompanhar. Queria que você falasse a programação, o que poderemos esperar do festival. O festival ele vai acontecer do dia 1º ao dia 5 de junho. Serão 5 espetáculos lançados no nosso canal do YouTube, que é Acessa BH, todos os dias às 20 horas. Então, no primeiro dia, a gente tem o espetáculo Corpo sobre Tela, que é um espetáculo de dança do Marcos Abranches, de São Paulo, inspirado na obra do pintor Francis Bacon.
No segundo dia, a gente tem o espetáculo Motos, que é da Companhia Ananda de Dança Contemporânea de Belo Horizonte, justamente esse que eu citei, que mistura poema, dança e libras. No terceiro dia, a gente tem um monólogo do Luciano Malman, que chama Ícaro, que é formado por vários depoimentos ficcionais de pessoas cadeirantes, construídos a partir da visão dele, do ator Luciano, que também se tornou um lesado medular ao sofrer um acidente e é cadeirante. No quarto dia, nós temos o espetáculo E a Cor a Gente Imagina, que é um espetáculo de dança dos mineiros Vitor Alves e Oscar Capucho, que fala das diferenças entre o corpo cego e o corpo que enxerga num mundo predominantemente visual que nós temos. E encerrando a programação, no sábado, dia 5, nós temos a Companhia Gira Dança, uma renomada companhia do Rio Grande do Norte, formada por bailarinos com corpos diferenciados, apresentando o espetáculo Proibido Elefantes. Então, 5 dias, 5 espetáculos, um por dia, sempre às 20 horas, no YouTube, Acessa BH. E lá a gente vai ter, então, os espetáculos com libras, com legendas e com audiodescrição. Muito legal, gente. Então você pode acompanhar nos dias 1, 2, 3, 4 e 5 de junho, às 20 horas, pelo canal do YouTube Acessa BH. Ah, Laís, muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã da Piedade. Deus abençoe muito o trabalho de vocês. Que cada dia mais a gente tem um mundo mais acessível, né? Eu que agradeço, Moninha, e queria deixar aqui também as nossas redes sociais Claro. para todo mundo acompanhar a programação. Lá a gente tem a sinopse dos espetáculos, a gente apresenta os artistas, deixa dicas de conceitos e terminologias sobre esse universo da acessibilidade. Então a gente tem o Facebook e o Instagram Acessa BH, que é o mesmo endereço do YouTube. Muito obrigada. Fica fácil, tudo é Acessa BH. Eu que agradeço a participação, é sempre importante a gente trazer esses temas em voga. Muito obrigada. Gente, nós aqui vamos para um rápido intervalo, voltamos já já.